Olá pessoal, tudo bem com vocês? Francesco por aqui. Pessoal, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre classes, beleza? Vamos fazer uns exemplos aqui de uma classe. Nesse exemplo a gente vai criar uma classe chamada calculadora, beleza? A gente vai criar uma classe aqui, onde a gente vai usar aqui o objeto para a gente fazer a soma e subtração de dois números, tranquilo? Para a gente entender mais ou menos um pouquinho essa questão de classes aqui em PHP, beleza? Eu vou abrir aqui um novo arquivo, vou passar aqui a linguagem, né? PHP, tranquilo? Deixa eu abrir aqui as tags do. Vou abrir aqui a tag aqui do PHP. Está faltando só a simbologia aqui do PHP, tá? Espera aí. Vou abrir aqui a tag do PHP e vou fechar ela aqui, tranquilo? Nós, que não estava falando, nós vamos criar uma classe chamada de calculadora, tá? A classe calculadora ela vai possuir duas propriedades públicas, número 1 e número 2, beleza? Essas propriedades elas são utilizadas pelos métodos públicos, que vai ser a soma, e outro método, vai ser uma função, né? Os métodos, a função público é somar e subtrair, beleza? Para realizar as operações de soma e subtração na sequência. Então, para a gente criar uma classe aqui em PHP, a gente vai colocar assim, ó. Deixa eu colocar em minúsculo, né? A gente vai colocar class, tá? Só baixar aqui, ajeitar aqui o meu microfone, que ele tá bem ruim. A gente vai colocar classe, tá? E vou passar para ela calculadora, beleza? A classe calculadora. Vou abrir as chaves e fechar. E vou dar aqui bastante enter, beleza? Então aqui eu estou criando a minha classe. Dentro da minha classe eu tenho que passar as minhas propriedades. O que é a propriedade? As minhas propriedades, ela vai ser os números, a minha variável, os números, tá? Que vai ser public. Eu vou passar para ela que, bem assim, ó, public, tá? E vou criar aqui as variáveis número 1, beleza? E public também, né? Vai ser aí o código todo livre, número 2, beleza? Ponto e vírgula. Beleza, aqui eu criei a minha propriedade, número 1 e número 2, tranquilo? Pronto, depois que eu criei a minha propriedade, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar o método. Qual é o método? O método na calculadora, né, que eu vou criar, é onde eu vou passar para ele o que ele vai fazer. No caso, eu vou passar aqui, vou criar um método de somar e vou criar um método de subtrair. Beleza? Entendeu? O método retorna, né, o método soma, retorna a soma dos valores, número 1 e número 2. Enquanto o método subtrai, ele vai retornar a subtração dos valores, número 1 e número 2. Beleza? Então, vamos criar agora o método, tranquilo? Eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui bem assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou colocar aqui métodos, tá? Bem aqui eu vou colocar aqui um outro comentário, vou colocar aqui propriedades, tranquilo? Beleza. Métodos. Vamos criar nossos métodos, que também vai ser public, beleza? Método público, a função, né? Function. E para ele, o nome dele vai ser soma, né? Vai somar dois números, vou abrir e fechar os nossos parênteses e também vou abrir as chaves e fechar as chaves, beleza? Como eu já criei aqui a propriedade, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar para ele só o return. O que ele vai retornar? Então, eu vou colocar return, tá? Return. E aí, eu vou chamar aqui o nosso tease, né? Variável tease, aqui nas classes que tem que usar. E vai ser passado com essa setinha aqui, ó, essa simbologia, ele faz o seguinte, o tease é uma palavra aqui que ele é reservada do PHP, que faz referência ao objeto atual, entendeu? Ele é usado para acessar propriedades e método objeto em que o código está sendo executado. Aqui, o que eu fiz aqui, né, nesse tease aqui, passando aqui o número? Eles estão sendo usados para acessar as propriedades do número 1 e do número 2, do objeto atual, ou seja, do objeto criado a partir da classe calculadora, entendeu? Então, assim, o uso do tease é necessário quando há propriedades ou métodos com o mesmo nome, em diferentes escopos do código. Por exemplo, o tease ele permite que o código acesse o escopo do objeto atual em vez do escopo global ou local. Então, aqui eu estou passando aqui que é para ele aqui, entendeu? Eu estou passando que é para essa variável número 1 aqui. Então, eu esqueci de colocar aqui, né? É tease, número 1, tá? E passar aqui a classe. Normalmente, a classe, ela pede, você tem que colocar, senão ela vai dar o erro, né, de sintaxe. Beleza? E, em resumo, esse tease ele é uma palavra reservada do PHP que faz referência ao objeto atual e é usado para acessar as propriedades e método do objeto em que o código está sendo executado. Entendeu? Então, a gente tem que usar essa variável tease para passar essas propriedades do objeto. Tranquilo? Então, essa primeira, como ela vai somar, então eu vou passar o número 1. Na verdade, estou passando assim, ó, retorna o número 1 mais o número 2. Ele está dizendo isso, o retorno, né? Só que aí eu preciso passar a variável tease e passar, através desse símbolo aqui, passar aqui a propriedade do objeto. Tá? Tranquilo? Número 2, não é isso? E
ponto e vírgula. Então aqui a gente criou o nosso primeiro método, tranquilo? A gente criou o nosso primeiro método, que é o somar, uma public function, tranquilo? Vamos criar agora o nosso segundo método, que vai se chamar subtrai, tá? Ele também vai ser public, né? Vai ser pública dentro da classe calculadora. Então a gente vai colocar public, tá? Function também, public function, e o nome dele vai ser subtrai, beleza? Deixa eu ver se está certo, o subtrai, tá certo. E vou abrir e fechar parênteses e abrir as chaves e fechar chaves, tranquilo? Então aqui o nosso segundo método aqui está criado, que é o do subtrai, só falta eu passar para ele o que ele vai me retornar. Então ele vai me retornar a mesma coisa, eu vou passar para ele, né, variável this, né, vou passar aqui, vai ser o número 1, tá? Número 1. Nesse caso, como vai ser a subtração, vai ser menos, né? Menos, o objeto aqui, deixa eu achar aqui a simbologia da variável, this, passar aqui vai ser número 2, tranquilo? Então, ponto e vírgula aqui no final, né? Então, nosso segundo método está criado, public function. Nós criamos aqui o nosso segundo método. Agora, concluímos aqui a nossa classe calculadora, tranquilo? E agora a gente vai precisar chamar aqui, né? Criar aqui, chamar aqui o objeto. O objeto aqui que a gente vai criar aqui, deixa eu só baixar mais aqui. O nosso objeto vai ser, a gente vai criar uma variável chamada minha calculadora, tá? E aqui, minha calculadora, que a gente precisa passar, né? Deixa eu ver se ficou correto. Minha calculadora. Saí aqui da classe, tá? Já estou fora da classe. Esse objeto é minha calculadora, a partir da nossa classe calculadora, em seguida, definimos os valores de número 1 e número 2 para a nossa calculadora, entendeu? Então, finalmente, chamamos os métodos soma e subtrai do nosso objeto, minha calculadora, para realizar as operações de soma e subtração. Então, bora ver como é que é isso? Bora ver aqui no código. Minha calculadora, eu vou passar para ele a new, né? Escrevi errado, new calculadora, ou seja, estou chamando a classe calculadora, beleza? Chamei a classe calculadora, pronto. Chamei a classe calculadora, agora eu vou passar, né? Criei esse objeto, passei para o objeto, coloquei que ele, passei para ele a classe new calculadora. Agora eu vou passar essas propriedades dele também, vou criar aqui, vou dizer que a minha calculadora, né? E vai ser passada para a minha calculadora a variável número 1, tá? E essa variável número 1, ela vai receber 5, que é para a gente fazer o cálculo, que ela vai fazer o cálculo, entendeu? E o meu objeto, minha calculadora, que eu vou passar aqui a propriedade número 2, ele vai receber o número 3. Vamos botar aqui número 3, beleza? E agora eu preciso mostrar, tá? Eu preciso mostrar o quê? Eu vou mostrar a soma desse objeto que eu acabei de criar. Então, para a gente mostrar o que a gente faz, a gente coloca um equal, tá? Equal. Eu vou abrir aqui, vou abrir aspa e vou colocar a soma, 2 pontos, beleza? Dá um espacinho aqui, aí eu preciso chamar agora o objeto, né? Então eu vou colocar um ponto, né? Ponto. Vou chamar aqui a variável minha calculadora, tá? E para ela, vou passar aqui a variável, vou passar a propriedade da soma, entendeu? E vou dar um ponto aqui e vou já explicar direitinho, tá? E pronto. Tá, beleza. Então o que eu estou fazendo? Como eu criei aqui, como eu criei o objeto, tá? E aí eu passei para ele que ele recebe o número 1 e o número 2, então aqui eu só preciso chamar a nossa função, né? Chamar aqui os métodos. Então ele vai chamar o método para a variável que foi criada, para o objeto, e aí ele já vai me dar o resultado, beleza? Deixa eu só colocar para ele pular uma linha aqui, né? Colocar aqui BR, ele vai pular uma linha, deixa eu abrir aspas aqui novamente, e ponto e vírgula, beleza? Então aqui agora ele vai imprimir essa soma, tá? Vamos chamar o outro, ó. Aí como eu quero aqui, ó, por exemplo, agora, eu quero que ele soma. Aí como facilita a vida, né? Aqui em cima eu pedi para ele somar os dois números da variável 1 e 2, né? Pois agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pedir agora eu vou pedir para ele subtrair, ó. Abrir aqui, agora eu vou colocar aqui, ó, subtração, entendeu? Subtração, 2 pontos, dá o espaço. Eu vou colocar um ponto e vou chamar, né? Chamar aqui o objeto, minha calculadora, né? Vou passar para ele a propriedade da função subtrai, tá? Deixa eu ver se ficou alguma coisa errada aqui. Subtrai, abrir e fechar parênteses, tá? Ponto e vírgula, tá? Para finalizar aqui, tranquilo. Vamos salvar isso aqui e vamos ver como é que ficou, tranquilo? Vou salvar aqui na nossa pasta do htdocs, tá? Vou salvar dentro de classe PHP, tá? Vou colocar o nome classe normal, salvar.
Então, pessoal, vamos ver se funcionou? Vamos abrir aqui o nosso localhost, tá? Vamos entrar aqui no classe PHP. Deixa eu achar aqui, classe PHP, tá aqui classe, e tá aqui, ó. A soma é 8, tá bem aqui em cima, ó. A soma é 8 e a subtração é 2, beleza? Então aqui, qualquer número que eu colocar aqui, né, digamos que eu altere esses números, só alterar esses números, ele já vai me dar os resultados, beleza? Então, basicamente é isso, né? A gente criou uma classe, tranquilo. Nós depois criamos dentro da classe a propriedade, né, as variáveis, número 1 e número 2, public, né? Criamos aqui o método, o que, é que ela vai fazer, esse método, o que, que ele faz, né? Com retorno, criamos aqui dois métodos, na verdade, o de somar e o de subtrair. E aqui embaixo eu criei o objeto, né? Chamei a classe para esse objeto. Depois eu chamei aqui a propriedade, número 1 e número 2, né? Para esse objeto. E com o objeto chamado aqui, eu passei a função, né? Passei aqui a função pública, que é os métodos, para ele, e ele só me gerou resultados. Tranquilo? Beleza? Então é isso que eu queria passar hoje sobre classe. Qualquer coisa a gente faz mais outra aula sobre classe, não ficou bem detalhado, beleza? Até o próximo vídeo, valeu pessoal!